Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero fazer, a minha ideia, na verdade, era fazer um unboxing de alguns livros que eu adquiri na Amazon nesses 2, 3 dias anteriores, mas como talvez vocês já podem perceber, o que restou do unboxing é só a caixa, pois os livros já foram retirados. Mas eu quero compartilhar com vocês os novos livros, as novas aquisições literárias e fazer, claro, um convite a todos vocês que me acompanham aqui no Livros e etc. Então, antes de começar o vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar e espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o Livros, etc. e o trabalho intelectual desenvolvido aqui no YouTube, nesse canal, por mim e pela minha digníssima esposa Isabel Lisboa. Pois bem, vamos lá. Os livros que eu comprei têm um pretexto muito claro e vocês conhecerão qual é o objetivo de eu ter comprado alguns livros dessa lista que eu vou apresentar a vocês, em específico ao final do vídeo. Mas antes, quero começar aqui apresentando a vocês um dos livros que eu comprei para presentear a minha esposa. Um livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Quem já viu algum vídeo aqui da minha esposa sabe que a temática do feminismo é uma temática cuja qual ela tem muita profundidade, ela tem se dedicado muito profundamente a estudar esse tema, e eu pensei por que não presenteá-la com um livro do pensamento contrário, ou um pensamento que venha a defender o feminismo, que é justamente a ideia contrária, cuja qual a minha esposa faz menção vez ou outra em um dos seus vídeos aqui. Eu, antes de mais nada, julgo ser mais do que necessário, antes de defender qualquer posicionamento, que você conheça o outro lado da história. Então, com certeza vocês poderão ver por aqui mais à frente a resenha, a análise, né, da minha esposa sobre o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Inclusive, fica aqui também o convite para quem não segue a minha esposa no Instagram, aqui embaixo mesmo nesse vídeo, na descrição, tem todas as redes sociais, tanto a minha quanto a dela, e vocês podem acompanhar a digníssima primeira-dama, onde lá ela produz um conteúdo de excelentíssima qualidade. Pois bem, ainda nessa mesma ótica de críticas às nossas ideias, ou melhor dizendo, as ideias cuja qual nós professamos publicamente, político-ideológicas, tem dois livros aqui que eu comprei que seguem essa mesma temática, tal como o livro da Djamila Ribeiro. O primeiro é um livro do pessoal do Meteoro Brasil, que é um canal no YouTube que fala sobre política também, de uma forma bem descontraída. Eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos, 2 ou 3 no máximo, porque um amigo meu, Toqueto, Cleverson Luiz, se você estiver assistindo esse vídeo, abraços para você, meu caro. Ele enviou para mim um vídeo desse canal falando sobre liberalismo, dizendo que eu deveria assistir. Achei o vídeo uma merda, cheio de erros históricos, cheio de contradições, mas pesquisando um pouco mais a fundo o pessoal do Meteoro Brasil, encontrei esse livro aqui chamado Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Esse livro é considerado por muitas pessoas uma espécie de antídoto à filosofia ou a alguns escritos do Olavo de Carvalho. E como nós aqui do Livro, etc., no caso eu especificamente falando, estou apresentando a vocês aqui semanalmente o projeto Lendo Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, inclusive se você é novo no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma playlist com os vídeos, já, se não me falha a memória, já são 17, 18 aulas desse projeto. E eu quero, no final do ano, quando encerrar a leitura de todos os artigos, do mínimo que você precisa saber para não ser idiota, do Olavo de Carvalho, conversar com vocês, fazer uma leitura e análise crítica também do ponto de vista contrário a respeito de alguns dos artigos e alguns dos pensamentos divulgados pelo Olavo de Carvalho. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Só lembrando, todos esses livros que eu comprei, eu vou deixar aqui na descrição, claro, o link na Amazon, caso vocês tenham interesse em adquirir. E, claro, no futuro, poder acompanhar a minha resenha de leitura desses mesmos livros. E lembrando também, ao fazer a compra através do link aqui abaixo, você ajuda, de certa forma, o canal aqui, humildemente, visto que nós somos afiliados da Amazon. Então, se for comprar, por favor, considere comprar pelos links abaixo. Ainda nessa mesma ideia de livros contrariando as nossas ideias, os nossos posicionamentos político-ideológicos, um livro de um autor italiano, se não me falha a memória, chamado Domenico Lossurdo, Contra a História do Liberalismo. Esse livro aqui chegou até a minha atenção por conta justamente do comunista Jones Manuel, o mesmo cuja qual eu já fiz um vídeo, inclusive, refutando um dos seus vídeos sobre liberalismo. Ele fala muito desse livro, diz que é o livro que todo liberal, adolescente, juvenil deveria ler para compreender as mazelas e o quão danoso é o liberalismo para a sociedade. Então pensei, bom, já que eu defendo tanto o liberalismo aqui mesmo, no Livros e etc., por que não
trazer um contraponto, ou melhor dizendo, como diz o próprio Domenico Losurdo, contra a história do liberalismo, tá, gente? Isso é algo que eu acho, desculpa aqui tergiversar um pouco sobre isso, sobre o tema, mas acredito eu que é fundamental para toda e qualquer pessoa que deseje desenvolver uma vida intelectual minimamente séria. É pelo menos se dá o trabalho, se dá a disposição de ler livros contrários à sua ideia, à sua filosofia política, à sua ideologia política, por assim dizer. Então acredito eu que esses dois livros, tanto esse aqui, Domenico Losurdo, Contra a História do Liberalismo, e o do pessoal do Meteoro Brasil, certamente vão me ajudar a refletir, claro, sobre as próprias ideias políticas cuja qual eu professo aqui mesmo no Livros, etc., como também a ampliar os meus horizontes de conhecimento, tá, gente? Pois bem, esses são os 3 livros que certamente serão resenhados e compartilhados com vocês mais à frente. Agora, os outros livros, ou melhor dizendo, são quase 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Todos eles têm em comum o mesmo autor, que é, para mim, um dos meus autores preferidos. Quando eu falo de literatura política, ele é certamente o meu preferido e tenho aprendido a gostar cada vez mais dele. Inclusive, algumas semanas atrás concluí uma quase biografia desse autor chamado Ludwig von Mises, escrita pela sua esposa, a Margit von Mises. E assim, a história de vida do Ludwig von Mises, ela é, de certa forma, pelo menos para mim, inspiradora. Então, eu fiz a aquisição aqui de mais alguns livros do próprio autor Ludwig von Mises, observando aqui atentamente a humilde biblioteca que temos aqui em casa, tanto eu quanto a minha esposa, eu me dei conta que eu já tinha um total de quase, para ser mais exato, 19 livros diferentes do Ludwig von Mises. Comprei mais 7 aqui, um repetido porque é uma edição diferente e outros para completar a coleção. Então, posso afirmar aqui de maneira categórica que eu tenho todos os livros do Ludwig von Mises em português lançados no Brasil. Então vamos lá. Rapidamente aqui, o livro que eu comprei, do autor Ludwig von Mises, esse aqui chamado Burocracia, né? Bom, o título já vai falar certamente sobre o termo burocrático e burocracia são claramente ofensivos. Não há quem se diga um burocrata ou descreva como burocráticos os próprios métodos de gerenciamento. A tais palavras se dá sempre um sentido pejorativo. É um livro fantástico, certamente, o Ludwig von Mises, tudo que eu já tive a oportunidade de ler do autor, que é considerado um dos grandes expoentes da escola austríaca de economia, assim, é de abrir os olhos. Eu me lembro muito claramente quando tive o primeiro contato literário, com Ludwig von Mises, ali por volta de 2014, 2013, 2014, ainda na época das manifestações de rua, especificamente falando, assim, explodiu minha mente e ampliou muito meus horizontes, especificamente falando sobre conceitos políticos, entre eles liberalismo, capitalismo e socialismo. Inclusive, o Ludwig von Mises é o fio condutor, ou melhor dizendo, uma figura presente nos meus 2 cursos políticos lançados, um nesse ano e um no ano passado, né? O curso de Introdução ao Liberalismo tem um módulo especificamente onde eu falo somente sobre o livro do Ludwig von Mises, que é esse aqui que eu tenho em mãos, que eu fiz questão de adquirir uma outra edição chamada As 6 Lições, né? E o Ludwig von Mises também é o fio condutor do meu outro curso, nesse especificamente falando sobre o marxismo, desmascarando o marxismo, onde eu contraponho as ideias de Karl Marx, tendo como base os livros do Ludwig von Mises e do Murray Newton Rothbard. Inclusive, esses 2 cursos estão disponíveis, as vagas estão abertas, estão aqui na descrição, via Hotmart, caso vocês tenham interesse em adquirir e se tornar meus alunos, e se tornar o meu aluno nesses cursos a respeito da filosofia liberal. E para isso, eu já deixo aqui já um presente a todos vocês que chegaram até essa parte do vídeo, tá? Hoje, quando você está vendo esse vídeo, de sexta-feira até domingo, 23h59, eu vou colocar um cupom, vou disponibilizar a todos vocês que estão me assistindo nesse momento, um cupom de desconto chamado Mises50. Em qualquer um dos 2 cursos, seja o do liberalismo, tem mais de 30 horas de conteúdo sobre o liberalismo, seja o Desmascarando o Marxismo, são 15 horas de conteúdo, qualquer um dos 2 cursos, vocês acrescentando o cupom Mises, M-I-S-E-S 50, vocês terão acesso a 50% de desconto em qualquer um desses cursos, apenas para compartilhar com vocês o conhecimento e, claro, comentar quão feliz eu estou por ter adquirido recentemente esses livros do Ludwig von Mises. Pois bem, seguindo adiante, faltam mais alguns aqui. Um livro, também, claro, mais uma vez, do mesmo autor, chamado Sobre Dinheiro e Inflação, tá, gente? Só lembrando, todos esses livros eu vou fazer questão de, no futuro, compartilhar com vocês resenhas e, no final desse vídeo, eu vou comentar sobre um dos meus novos projetos ainda a ser lançado nesse ano.
Um outro livro do Ludwig von Mises, confesso que esse é o que eu estou mais ansioso para ler, tendo como base, inclusive, uma das críticas lá do comunista Jones Manuel, quando ele disse que os autores da escola austríaca, Ludwig von Mises, não falavam sobre história. Pois bem, o próprio Ludwig von Mises escreveu um livro denominado Teoria e História. Confesso a vocês que eu estou ansiosíssimo. Se eu pudesse escolher aqui, inclusive, esse seria certamente o primeiro livro que eu leria aqui dessas recentes aquisições, né? Teoria e História, abre aspas, é primeiramente uma crítica a Karl Marx, seu materialismo e suas previsões sobre a inevitabilidade do socialismo. Marx atribui a criação de ferramentas e máquinas, assim como a estrutura econômica da sociedade, a indefinidas forças materiais produtivas. Mises rejeitou esta visão materialista. Observou que ferramentas e máquinas são, na verdade, criadas por ações individuais baseadas em ideias não materialistas. Este livro discute a teoria da economia, o estudo da ação humana propositada e da história, o registro das ações individuais passadas. E ainda me vem Jones Manuel, o comunista de Botequim, me falar que Ludwig von Mises e os austríacos não se preocupam com a história, né? Bom, faltando aqui mais 3 livros, um outro ainda, lembrando, do mesmo autor, Crítica ao Intervencionismo, estudo sobre a política econômica e a ideologia atuais. Mais um aqui. E o penúltimo, e não menos importante, Os Fundamentos Últimos da Ciência Econômica, um ensaio sobre o método. E esse deixei por último, como a gente fala na língua inglesa, last but not least, por último e não menos importante, o Magnum Opus do Ludwig von Mises, tal como, por exemplo, Adam Smith tem o seu A Riqueza das Nações, Miguel de Cervantes tem o seu Dom Quixote, Shakespeare, Romeu e Julieta, talvez, a obra mais famosa, todo grande autor tem suas obras magnânimas, o Ludwig von Mises não é diferente. E a sua grandíssima obra, a obra essa que foi dedicada, que passou-se, melhor dizendo, anos, décadas para ser produzida, foi justamente esse livro aqui que eu tenho em mãos, esse calhamaço, chamado A Ação Humana, onde o Mises vai apresentar certamente a sua contribuição mais valorosa para a ciência econômica, especificamente falando sobre a praxeologia, que é a ciência cuja qual o próprio Ludwig von Mises dedicou anos e anos de aperfeiçoamento. A praxeologia vem de logia, estudo e praxis da prática, né, da prática humana no contexto da sociedade, tendo como base justamente a ação humana. Pois bem, meus queridos, esses são os livros adquiridos recentemente pela minha humilde pessoa e que, mais uma vez, firmo o compromisso aqui que nos vídeos a seguir, provavelmente eles aparecerão por aqui, sejam em aulas, sejam em comentários breves. Mas ainda sobre o Ludwig von Mises, lembrando, claro, se você chegou aqui até o final, os cursos, mais uma vez, estão disponíveis a todos os interessados em aprender sobre o liberalismo ou como combater o marxismo, tendo como base Mises e Murray Newton Rothbard. Cupom de desconto a partir de hoje, sexta-feira, até domingo, 23,59, Mises 50 e 50% de desconto em qualquer um desses 2 cursos. E por que eu estou falando tanto do Ludwig von Mises? Pois vocês já podem aguardar aí nos próximos meses o Ludwig von Mises, o autor, uma parte considerável da sua obra e, claro, da sua própria vida, será tema do meu mais novo curso. Essa é a novidade que eu já quero compartilhar com todos vocês. E, claro, se você só me acompanha aqui pelo YouTube, aqui pelo Livros e etc., você perde, de certa forma, muito conteúdo produzido lá na outra rede social, aquela rede social lá das fotos. Também, tal como o perfil da minha esposa está disponível a todos vocês aqui, o meu também. É por lá onde eu me comunico de maneira mais, digamos assim, mais frequente com os meus seguidores e vai ser por lá também que eu vou apresentar em mais detalhes a elaboração e o convite para vocês, claro, participarem de um conteúdo mensal produzido gratuitamente sobre o Ludwig von Mises através de um webinário ou coisa que o valha que eu ainda estou a organizar. Por isso, justamente, eu fiz a aquisição desses novos livros para poder organizar, sistematizar um conteúdo que eu acredito eu ser fundamental e imprescindível para todas as pessoas que desejam ampliar a sua área de conhecimento a respeito da economia, do liberalismo, do socialismo, do capitalismo e assuntos correlacionados, tá, gente? Então é isso. Desculpa a longevidade do vídeo, vocês sabem, quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu gosto de falar sobre livros e compartilhar o meu conhecimento com todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Hoje é sexta, né? Se não me falha a memória. Domingo vai ter um vídeo mais do que especial da minha esposa, falando sobre o livro, o romance da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, claro,
Convido todos vocês a continuarem por aqui. E se gostou do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar e espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. E esse nosso trabalho intelectual desenvolvido aqui mesmo no YouTube, tanto por mim quanto pela minha esposa. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.